Irmãos, uma alegria, como eu falei, estar com os irmãos. E eu queria hoje pensar sobre a importância de congregar, entendendo isso como sendo a essência da igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Pensando nessa questão do prazer de congregar. A gente vive em uma época, irmãos, marcada por individualismo, consumismo. As pessoas, elas escolhem o que assistir, onde comer, onde trabalhar, e a igreja, ela se torna uma opção, como uma opção de cardápio. A pandemia, eu creio que ela reforçou muito essa tendência. Muitos se acostumaram com o culto online. Eu escutei algumas semanas atrás uma senhora, ela não frequenta a nossa igreja, mas ela disse assim: pastor, eu falei, irmã, como é que a senhora está? Como é que está a sua vida? Ela falou: pastor, eu tenho assistido a vários cultos, pastor, eu estou bem. Eu estou assistindo vários cultos na minha casa. Isso é bom, a pessoa está se alimentando da palavra, mas existe algo que para nós é muito importante, que é a questão de estarmos juntos, como nós estamos aqui hoje pela manhã. Outros vivem como se a fé pudesse ser vivida de forma isolada, sem comunhão, sem prestação de contas, sem corpo. Mas a Bíblia, irmãos, ela ensina justamente o contrário. Ela ensina que a vida cristã, ela é comunitária. Congregar não é apenas um mandamento, ela deve ser um prazer, é uma demonstração da nossa nova vida em Jesus, a nova vida que Cristo nos deu. Um pastor lá da nossa região, após a reabertura da igreja, numa das nossas reuniões, ele ouviu de um irmão, e ele falou assim: pastor, eu percebi que só com os cultos online a minha fé estava se esfriando. Eu precisava do corpo. Eu escutei isso de muita gente na época da pandemia. Eu precisava das pessoas, pastor. E essa é uma realidade de muitos. Eu creio que nos dias de hoje as pessoas, elas se tornaram cada vez mais solitárias. Mesmo rodeadas de conexões, nós estamos vivendo numa era de redes sociais. Mensagens instantâneas, transmissões. Tudo está, como eu digo assim, tudo está a um clique de distância. Menos o verdadeiro senso de pertencimento. Então a pandemia pode até ter passado, mas eu creio que hoje nós estamos vivendo a chamada pandemia espiritual. Porque muita gente começou assistindo o culto em casa por necessidade, mas agora faz isso por conveniência. E o pior é que alguns não sentem mais falta de comunhão. Criaram uma espécie de espiritualidade delivery, onde não precisam mais prestar contas, servir, ouvir, perdoar, pedir perdão para o outro. A minha pergunta hoje é: mas será que isso é ser igreja?
Eu creio que não. Eu creio que isso é ser consumidor de culto. Culto religioso. Ser igreja, irmãos, é ser corpo. Amém? É ser corpo. É viver a fé em comunidade. É sofrer e se alegrar juntos. É olhar nos olhos, é carregar o fardo dos outros, é ser confrontado em amor. Então a igreja, ela não é um evento para assistir, mas é uma família para vivermos. Isso é ser igreja. Então, o texto de Hebreus, ele nos confronta. Ele nos confronta com essa realidade inegociável. Então, congregar, irmãos, é um chamado de Deus. É um prazer da alma regenerada. Então, nós vamos ao texto agora de Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, que vai nos mostrar o prazer e o propósito de congregar. Diz assim a palavra do Senhor, verso 24: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que é o tempo de refletirmos na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use a minha vida apenas como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor abençoe essa igreja, fortaleça os irmãos, aqueles que talvez estejam aqui desanimados na sua fé, por algum motivo. Que o Teu Santo Espírito os fortaleça, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto aqui, a gente precisa considerar o contexto dessa passagem, porque os cristãos hebreus, eles estavam sofrendo. Alguns estavam sendo presos e outros tinham perdido os bens. Ser cristão naquele período não era fácil. Você poderia ser preso, você poderia ter a sua casa, os seus bens confiscados pelo governo, simplesmente pelo fato de você ser um cristão. Então, a ideia aqui é que aqueles irmãos, eles estavam passando por uma pressão. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para judeus perseguidos por causa da fé em Jesus. E alguns, por essa razão, estavam desanimando na fé e se afastando da congregação, se afastando da comunhão dos irmãos. Então a tentação aqui era se isolar, justamente para evitar a perseguição. Então o autor, ele vai exortar, ele vai animar aqueles irmãos a perseverar juntos, a não negligenciar a comunhão. Então esse texto vai nos mostrar, irmãos, a alegria de pertencermos ao povo de Deus. Ele nos confronta com esse espírito da pós-modernidade, do individualismo, do consumismo, do conforto, e nos chama aqui à essência da igreja. Então, a primeira lição que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, a primeira verdade nesse texto, é que nós congregamos para amar e servir. Amém? Nós congregamos para amar e servir. Porque na primeira parte, no verso 24, ele diz assim:
e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Congregar, irmãos, é um prazer, porque nos ajuda a cuidar uns dos outros. A gente estava ouvindo o testemunho da irmã aqui, né? E é bom a gente saber que quando a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, tem um povo que está orando por nós. Tem um povo que vai nos visitar no hospital. Ontem eu estive no hospital, eu fiquei aqui, alguns pastores ficaram comigo até umas 3 horas da tarde. E nós fomos visitar na Beneficência Portuguesa, aqui em Ribeirão, um pastor que está com câncer. Ele está lutando contra o câncer, pastor Laércio. Ele pastoreou algumas igrejas aqui, se não me engano, Campos Elíseos. Ele pastoreou, ele tem um homem que tem 40 anos de ministério pastoral, mas agora ele está enfrentando uma batalha, uma luta contra essa doença. E ontem eu, o presidente da nossa ordem do Estado, mais um pastor amigo, nós estivemos lá. E fomos orar junto com aquela família. A esposa dele estava lá, dona Ivani, o filho e a nora. Irmãos, como eles ficaram felizes com a nossa presença. E o pastor também. Isso é ser igreja, irmãos. É nós amarmos e servirmos as pessoas. Nós congregamos para ajudar, para apoiar, para estimular os irmãos a fazer o bem e amar de verdade. Isso é impossível de fazer se vivermos sozinhos. Não dá. Não dá para a gente ficar em casa e sermos igreja. Dá para fazer isso, pastor? Não dá. Não tem como. Sabe por quê, irmãos? Porque igreja é corpo e nós precisamos do povo. Olha, irmãos, se você está procurando perfeição, não vai ter perfeição. É que nem na sua família. Tem problema lá, não tem? Tem entre os primos, é cunhado, entre os irmãos. Às vezes saem umas discussões, mas aí no final todo mundo se abraça. É interessante que no meio da família saem aquelas discussões nas reuniões familiares, mas ai de quem falar mal de um irmão seu. Ah, você vira um leão. Por quê? Porque é família. E da mesma forma, irmãos, é a igreja. E muitas vezes a família da fé, ela acaba se tornando mais, os vínculos mais fortes do que a nossa família mesmo. Interessante isso. A nossa família, que é a igreja, acaba se tornando um elo, um vínculo muito mais forte do que os nossos próprios familiares. Então o foco aqui é estimularmos uns aos outros ao amor prático, às boas obras. Porque, irmãos, o egoísmo espiritual, ele é uma marca do coração caído. Nós queremos ser servidos, mas o Evangelho nos chama aqui a olhar para o outro, a servir o outro, com essa intencionalidade amorosa. Uma irmã lá em Recife, uma senhora chamada Dona Iraci, lá da Igreja Batista, ela foi acolhida, no momento que ela viveu, ela passou por uma situação difícil, porque ela ficou viúva. E aos poucos ela começou a preparar marmitas. Ela foi muito acolhida por aquela igreja num momento muito difícil da vida dela. E o que aquela mulher fez? Ela usava a cozinha da igreja para preparar marmitas. O que é interessante aqui, irmãos, é que o amor que ela recebeu da igreja, ela transbordou em serviço. Ela recebeu o carinho da igreja
E ela devolveu isso em serviço às pessoas. Ela não foi curada. A dona Iraci, ela foi a cura, ela se tornou a cura para muita gente. A irmã Candinha, é uma irmã lá da nossa igreja, ela tem 83 anos. E até hoje a irmã Candinha, ela prepara as marmitas junto com a sua filha, e ela passa também por uma situação de, às vezes, enfermidade, mas ela prepara as marmitas para atender vários moradores de rua. Ou seja, a idade dela não é um obstáculo para ela amar e servir as pessoas. Todo dia ela prepara aquelas marmitas. A gente vive um drama em Santos, porque Santos tem muitos moradores de rua. A gente está vivendo essa situação na cidade. E ela está usando aquilo que ela sabe fazer muito bem, que é cozinhar, para atender essa população que está vivendo nas ruas. E ela é interessante porque ela coloca dentro do saquinho lá com a marmita, ela coloca folhetos para evangelizar os moradores de rua. Irmãos, nós congregamos para amar e servir. Amém? É para isso. Foi para isso que Jesus ele nos chamou. E muitas vezes as pessoas acabam se tornando consumidores da fé. É uma tendência hoje. Eu fui pregar em uma determinada igreja em Santos e eu procurei um banco para me sentar, e aí eu percebi que o irmão, nós já nos conhecíamos, mas ele ficou preocupado porque ele era de uma outra igreja, e ele ficou assim, poxa, o pastor vai me ver agora que eu estou aqui. Ele ficou sem graça ali naquele momento, e ele se aproximou de mim, e ele queria justificar que agora ele estava frequentando aquela igreja. E aí ele olhou para mim e falou, pastor, sabe por que eu saí daquela igreja? E eu estou pensando que ele vai me contar uma coisa assim, né? E ele falou, olha, pastor, sabe o que é? Todo domingo que eu chegava na igreja, eu não tinha lugar para estacionar o carro. Esse era o grande problema daquele senhor. E agora, por isso eu me transferi para essa igreja. Mas agora o irmão tem lugar para estacionar o carro, né? Não, agora eu tenho, pastor. Então, amém. A igreja ficou grande demais, eu vou procurar uma igreja menor. A igreja é muito pequena, os meus filhos são adolescentes, são jovens. Então eu vou para uma igreja maior, mais estruturada, eu vou para uma igreja que tem uma banda, Então as pessoas acabam se tornando consumidores, ao invés de falar, não, poxa, não tem, então eu vou me colocar à disposição para servir. Eu vou me colocar à disposição para ajudar. Então, é por essa razão que nós congregamos, irmãos. Eu digo para a igreja o seguinte, olha, quando Deus te chamou, quando você foi salvo por Cristo Jesus, Deus te deu um dom. E toda a igreja é abençoada, inclusive nós pastores, quando você é usado com o seu dom para glorificar o Senhor. Você tem um dom, querido. Deus te deu esse dom. E esse dom justamente é para abençoar toda a igreja. Todos nós somos abençoados quando você serve ao Senhor com esse dom. Segunda verdade, e eu queria antes fazer algumas perguntas aqui, são perguntas de confrontação para nós. Eu acho que a mensagem, todo sermão, ele precisa nos levar a essa reflexão. Você vem à igreja pensando em quem pode servir ou apenas para receber? Essa é uma questão importante.
A outra questão é: você está promovendo amor e boas obras ou está espiritualmente apático? Essa é uma pergunta também que precisamos fazer, porque ela nos leva a pensar: como está a minha vida? Porque a tendência das pessoas é fazer tudo no automático. A domingo eu tenho que ir na igreja. Eu vou habitualmente à igreja, como eu vou toda semana. Então, eu quero convidar você hoje aqui a entender que para resolvermos essa situação, eu preciso orar. E eu peço para você, ore intencionalmente por alguém. Ore por um irmão da igreja, um irmão a cada semana diferente. Ore pela vida dele, mas ore de forma intencional mesmo. Mesmo que ele não esteja enfermo, mesmo que ele não precise de um trabalho, mas ore. Senhor, ore por ele, ore para que Deus o fortaleça espiritualmente. Envolva-se em um ministério da igreja, em um ministério de serviço. Converse com irmãos afastados, estimule esses irmãos em amor, a retornar. Segunda verdade, irmãos, é que nós congregamos, e a primeira parte do verso 25 ela fala sobre isso. Nós congregamos para permanecer firmes. Amém? É por isso que nós congregamos. Você acha que, pelo fato de eu ser pastor, meus irmãos, você não sabe como eu preciso dos irmãos da igreja. Não é, pastores? Nós precisamos da oração dos irmãos. Muitos pastores, naquele momento de pandemia, viveram crises muito grandes. Nós precisamos da igreja. Nós congregamos para permanecer firmes. Olha o que diz a primeira parte do verso 25: não deixando de congregar, como é de costume de alguns. No texto aqui de Hebreus, alguns irmãos do passado, eles estavam deixando de ir à igreja, à comunidade, de fazer parte daqueles grupos. E hoje também a gente vê essa tendência. Mas Deus, Ele nos lembra que a comunhão com os irmãos é parte dessa caminhada cristã. Isolamento, ele vai nos enfraquecer. Comunhão, ela vai nos fortalecer. O verbo aqui, que é usado no original, deixar, dá a ideia de abandonar. É interessante porque ele dá uma ideia de desertar. Alguns cristãos já estavam se afastando, e o texto não fala apenas da presença física. A ideia aqui é de uma desconexão com o corpo de Cristo. Então a igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. Não há cristianismo bíblico sem igreja. O afastamento do corpo geralmente começa com esse distanciamento do coração de Deus. Perceba uma coisa: ninguém planeja na sua vida se esfriar na fé. Não é verdade, irmãos? A gente não faz um planejamento assim: eu vou me esfriar na fé. Não. Eu vou me esfriar da comunhão. Não. Mas a negligência da comunhão, essa negligência, ela leva ao quê? À apatia, ao engano, à frieza espiritual. E quando você vê, você deixa de congregar, e esse deixar de congregar é como se você estivesse dizendo o seguinte: eu não preciso do que Deus diz que eu preciso. Durante a pandemia, muitos se acostumaram a assistir os cultos online. Alguns
nunca mais voltaram. Eu escutei de alguns irmãos o seguinte: pastor, a irmã Elizabeth Infante, lembrei agora, irmã do pastor Infante, ela me disse o seguinte: pastor, nada substitui a presença, o abraço, o olhar, a comunhão real com o povo de Deus. Nada substitui isso. É muito diferente. O povo não via a hora de voltar a estar juntos novamente. E eu creio que isso deve fazer parte da nossa vida com Jesus. Então eu quero que você pare e pense hoje, nessa manhã, o seguinte: olha, se você está vivendo dessa forma, hoje eu não vou na igreja não. Se você já não tem mais esse desejo no seu coração, acenda a luz de alerta, porque alguma coisa está errada aí no seu relacionamento com Deus. Porque a nova vida em Jesus, a vida de uma pessoa regenerada por Jesus, ela tem prazer de estar com os irmãos. Seja num lugar como esse, seja num lugar aberto, seja num galpão, irmãos, seja onde for, mas aonde está, porque a igreja somos nós. A igreja é o povo. A igreja são as pessoas. Teve uma igreja que eu pastoreei que ela começou debaixo de uma árvore. As pessoas não tinham templo. E aí depois os irmãos começaram a fazer um mutirão e construíram lá a igreja. Mas a igreja somos nós. Então, a pergunta hoje para nós é: você vê a igreja como essencial ou como algo opcional? Como qualquer opção que nós temos entre ir ao shopping, ir ao restaurante, ir a qualquer outro lugar. Santos se tornou um grande desafio ser pastor no litoral. Você imagina só, é uma cidade que geograficamente ela é muito menor do que Ribeirão Preto. Santos é uma cidade territorialmente pequena, ela é dividida por canais. Ela é uma cidade verticalizada, e tudo é perto, tudo é próximo, né? Muita comodidade em Santos, tudo fica muito próximo de você. Então, muitas pessoas, nesse momento, na hora do culto, elas resolvem: eu acho que eu vou dar uma caminhada na praia, né? Eu acho que eu vou até o shopping. Então, a igreja ela acaba se tornando uma opção como qualquer outra opção. Mas eu quero convidar você a entender comigo que a igreja é o lugar para nós permanecermos firmes. Muitos jovens que estavam pensando em tomar decisões na sua vida, e decisões erradas, foram impedidos de tomar essa decisão, porque um jovem, uma outra jovem disse para ela: mas vamos orar por isso. Vamos orar por essa situação. E talvez aquela moça que iria tomar aquela decisão, ela foi impedida pela ação do Espírito Santo de Deus, porque os jovens conversaram com ela, a aconselharam. Ela estava desistindo, ela estava dizendo: olha, eu não quero mais fazer parte da igreja, eu não quero mais frequentar os cultos, eu quero sair com os meus amigos, com os meus colegas, frequentar outros lugares, eu não quero mais isso. Mas através da ação do Espírito Santo de Deus, usando pessoas que a animaram, a exortaram, ela continua firme. Irmãos, nós congregamos para isso, para permanecer firmes. Não deixemos de congregar, é isso que o autor de Hebreus fala. Então, o que tem sido mais importante para você do que a comunhão com os irmãos? Essa é a pergunta. O que tem sido mais importante?
A comunhão, irmãos, é o presente de Deus para sustentar você até o fim. Amém? Terceira coisa, terceira verdade nesse texto, que está na segunda parte do verso 25. Ele fala: antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é a verdade que nós temos aqui? É que nós congregamos para esperar juntos a volta de Cristo. Amém? Nós congregamos para isso. A palavra admoestar aqui significa encorajamento, encorajar, consolar, exortar. Nós vivemos nos últimos dias. Os irmãos creem nisso? Nós estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. Hoje, mais do que ontem, se aproxima. Nós entendemos, e eu creio, eu estava meditando muito nisso essa semana. Antigamente, o pastor, eu fui criado numa igreja assim, o pastor, ele era aquele homem do púlpito, ele pregava, a igreja ouvia o sermão, né? E aquilo era suficiente. Nós vivíamos numa outra sociedade. Mas hoje nós cremos que isso não é só suficiente, essa palavra de domingo. Porque o mundo, a sociedade mudou. São muitas informações. Então, por isso, as igrejas hoje, elas têm o culto de oração, tem vigílias, tem pequenos grupos de estudo da palavra de Deus. Porque hoje as informações, elas são muito intensas, o tempo todo muita informação. Há 40 anos atrás, a sociedade era mais tranquila, mas hoje não. Então, irmãos, a igreja, ela nos prepara para perseverar até aquele dia. A igreja, ela é uma comunidade escatológica. Ela vive à luz da esperança futura. Então nós exortamos, nós animamos aqui uns aos outros para perseverarmos até o fim. Como eu disse aqui, o irmão está querendo desistir, o irmão está querendo, não quero mais, se desentendeu com outro irmão. Não, meu irmão, vamos acabar com isso. Você é importante, isso não vem de Deus. É para isso, irmãos. Aí aquele irmão fala assim: poxa, obrigado, meu irmão, você foi usado por Deus. Porque isso mesmo que eu estava sentindo no meu coração não era um sentimento do Senhor. Nós vivemos dias maus, irmãos. O desânimo, a ansiedade, ela aperta o nosso coração, e por isso nós precisamos de irmãos que nos lembrem para nós: olha, Jesus está voltando, o Rei Jesus está voltando. Então, quem pode lhe confrontar quando você está desanimado? Quando você está amargurado? Quando você está em pecado? A igreja, ela é como um exército que marcha junto em direção ao Rei Jesus. Então, quando um soldado cai, os outros o levantam. Eu fui militar, né? Na vida militar, nós fizemos testes de sobrevivência na selva. Então a ordem era o seguinte, e tinha às vezes soldado que ele passava mal. Aí eu lembro que a ordem era o seguinte: não podíamos deixar o soldado no meio do caminho, não. A gente tinha que carregar ele. Aí a gente já tinha um jeito de carregar. E eu lembro que a gente falava assim: nós não vamos abandonar você, né? Você faz parte. É como se a gente dizia para ele: você faz parte agora da nossa família. Porque nós éramos uma família ali. Nós não vamos te abandonar aqui, custe o que custar.
Aquele filme Até o Último Homem, ele é um filme, não sei quantos viram, né? Mas aquele soldado, ele foi buscar um a um ali. Ele não desistiu de ninguém. Ele trouxe aqueles homens, né? Muitas vezes carregando ele nos ombros, mas ele foi trazendo um por um. E muitas vezes nós nos acostumamos, aquele irmão, onde é que ele está? Ele saiu, ele não está vindo mais. Como se isso fosse natural. Não, meu irmão, ele faz parte da sua família, da família da fé, da comunidade. Ele é importante. Então, quando um tropeça, o outro, o que ele faz? Ele segura, ele estende a mão. Eu vi um relato que durante a guerra da Ucrânia, a guerra ainda está, os embates ainda estão acontecendo, né? Eu vi um relato de um irmão da fé, que enquanto os bombardeios estavam acontecendo, as invasões em certas regiões de soldados russos estavam ocorrendo, aqueles irmãos ucranianos, eles se reuniam em porões para cantar, para cultuar o Senhor. E um relato que eu li, que me impressionou muito, foi que aquele irmão disse o seguinte: olha, eu me mantenho vivo, porque eles estão comigo. Eu estou vivo porque eles estão aqui. O povo de Deus está aqui. E nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos cantando louvores a Deus. E é por isso que eu estou vivo. Eu me mantenho vivo. E eu creio que quando ele falou me mantenho vivo, não foi só fisicamente, mas espiritualmente. Porque a guerra ela traz crises na alma que são terríveis, irmãos. Ela traz cicatrizes, ela traz marcas no emocional, na mente das pessoas, que são terríveis. E só realmente a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, para nos mantermos vivos espiritualmente. A minha pergunta hoje aqui para essa igreja é: você é ânimo ou você é desânimo para a sua igreja? Nós somos chamados a ser instrumentos, irmãos, instrumentos da graça que confronta, mas também consola as pessoas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: congregar é uma alegria e um chamado. Não é apenas um mandamento, mas é um prazer, é a essência da igreja. É no corpo que nós somos confrontados, amados, nós somos sustentados, enviados. Eu fico muito preocupado quando as pessoas, elas dizem assim: não, eu prefiro ficar em casa. Eu digo para ela: olha, eu vou orar por você. Para alguns eu já falei isso. Eu falei: eu vou orar pela sua vida. Há algo errado na sua vida, porque isso não é um sentimento que vem do Senhor. Então nós precisamos orar. E você pode contar com as minhas orações. Porque isso é um sinal que está acontecendo uma apatia espiritual na sua vida. Há algo errado. Irmãos, essa questão de não desejarmos mais congregar, ela não acontece do dia para a noite. Como é que acontece, pastor? Eu vou explicar. Quando nós nos afastamos de Deus. O deixar de congregar é apenas a consequência de algo que já está acontecendo no coração das pessoas. Se você vai à igreja como um religioso, logo, logo, aquilo começa a ficar chato para você. E você não tem mais desejo de congregar.
Apatia espiritual. Eu vou na igreja, mas passo a semana inteira como se Deus não existisse. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tenho comunhão com Deus. Então, consequentemente, isso vai levá-lo a uma apatia espiritual, ao desânimo. Isso é um reflexo hoje, irmãos, é uma tendência muito forte que está acontecendo no meio da igreja. Talvez você esteja aqui hoje sentado no banco da igreja, mas espiritualmente longe do corpo. Você vem, canta, você ouve, mas não se envolve. Você assiste, mas não participa. Você tolera, mas você não ama. Então a verdade é que o distanciamento congregacional muitas vezes é um sintoma do distanciamento do próprio Jesus. Nós vamos nos afastando de Cristo. E a tendência é não termos mais desejo de estarmos juntos. Então a minha palavra hoje aqui é: levante-se, se reconcilie, confesse, restaure. Congregar é uma alegria, é um chamado, é no corpo que somos confrontados e amados. Vamos ler todo mundo juntos? Amém? Vamos ler? Congregar é uma alegria e um chamado, é no corpo que somos confrontados e amados. Então, a minha palavra para os irmãos hoje é: descubra o prazer santo de congregar. Amém? Descubra isso, para que você realmente possa, a cada dia na sua vida, se fortalecer na fé em Jesus. Vamos orar?